Gerações, uma troca de valor. Eu quero chamar ao palco, agora, com vocês, Gislaine Higg! Aplausos a ela! Levanta a mão! Uau! Que gratidão de estar novamente aqui nesse palco, um lugar que eu respeito muito e que amo de paixão. A última palestra já trouxe um pouco de tempero para a minha diversidade. E a gente vai falar muito de algo muito recente que nós estamos vendo hoje no nosso dia a dia, né? Como que vocês têm olhado? Vocês têm percebido que as pessoas têm vivido mais? Estão percebendo? Estão percebendo que, então, se as pessoas estão vivendo mais, cada vez mais nós estamos convivendo com mais gerações. Pela primeira vez, e não é à toa que a gente tem aqui a nossa telinha, pela primeira vez, a gente está percebendo nas organizações 4 gerações convivendo junto. Eu trouxe aqui um pouquinho das gerações que vivem lá em casa. Olha só quem que eu tenho. Papai e mamãe, aquele casal maravilhoso, com seus quase 80 anos. Tenho aqui eu, com 51 anos. Tenho aqui meu filho, número 1, né, o Júnior, com seus 27 anos. O Lucas, com seus 24 aninhos. E a Júlia, minha sobrinha, com seus 14 anos. Tá? Essa última figurinha aqui é a próxima geração que vai chegar no mercado. Depois eu vou falar um pouquinho mais. O que temos em comum em todas as gerações é que nós aprendemos umas com as outras. E eu trouxe para vocês algo que percorre todas as gerações, que é algo muito mágico: música, dança e moda. Todo mundo gosta, certo? Uau, que delícia, né? Que delícia a gente transitar por essa diversidade de culturas, de gerações, o quanto que nós aprendemos uns com os outros e o quanto que nós nos divertimos nesse universo maravilhoso. E aí, trazendo um pouco dessa longevidade, trazendo um pouco do maior número de pessoas no mercado com mais idades e gerações, eu quero que vocês olhem esse gráfico nesse formato. A linha reta nós temos, e nós temos a divisão por cores de cada faixa etária. O que está lá no roxinho é de 15 a 24 anos. O que vocês percebem que acontece com de 15 a 24 anos? Está dando uma descidinha. Muito bem. De 25 a 34, laranjinha. Está ali, né? Está ali. De 35 a 44, lá o cinzinha. Reto, né? De 45 a 49, o amarelinho. Pequena evolução. De 50 a 54, azul claro. Subiu mais um pouquinho. De 55 a 64, verde claro. Subiu, né? Foi maior. E de 65 anos mais? Uau, deu uma desbancada. Com isso, nós estamos tendo uma população cada vez mais idosa. A pirâmide está se invertendo. E, com isso, dentro das organizações, daqui 10 anos, nós vamos ter 5 gerações convivendo junto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas 5 gerações. O que a gente pode fazer para conviver juntos e gerar lucro. Vocês viram que a Valéria trouxe que os números de diversidade não é simplesmente para ser bonitinho, mas é para que a gente possa ter resultado, lucratividade. As empresas que não se adaptarem e não colocarem diversidade vão sair perdendo. E aí eu trago aqui um pouquinho para vocês, eu vou falar sobre cada uma das gerações. Mamãe e papai ali, representado, Neuza e Caetano, meus amores, são da geração Baby Boomers. Baby Boomers, porque de 1940 a 1960, ou 59. O que eu vou trazer aqui é uma tendência. Porém, muitos estudiosos, cada um, escolhem uma data. Então, eu estou trazendo baseado em um dos escritores, ok? Temos várias. Então, por que Baby Boomers? Porque os pais deles lutaram na guerra e depois vieram animados, porque acabou a guerra,
e fizeram um monte de filho. Então, deu aquele boom de bebê. Virou a geração Baby Boomers. Os Baby Boomers, um tanto quanto mais tradicionais, mais formais, tiveram uma família grande. Papai e mamãe juntos fizeram 4 menininhas. Eles queriam um menino, estavam batalhando. Aí batalhava a menininha. O menino ia chamar Gílio Fábio. Não veio Gílio Fábio, Gisele e Fabiana. Não sei se vocês se lembram, nessa época todo mundo usava o mesmo nome, mesma inicial de nome, né, nesse período. Então não veio Gílio Fábio, Gisele e Fabiana, minha irmã mais velha, que ela adora que eu falo isso dela. Depois, Gislaine e Fabiola. Depois veio a Giovana Fátima e a Giuliana Francesca. Mamãe e papai super criativos. E ainda a gente é GFMR, né? Porque o nome completo, somos nomes grandes. E aí, essa geração trabalhava, não tinha muitas opções de coisas para comprar. O objetivo é começar novinho na empresa e sair de lá um gerentão, comprar uma casa e sustentar a família. Era isso. Os filhos dessa época dividiam quartos, né? Aliás, nós éramos em 4 irmãs, então dividia quarto, dividia guarda-roupa, dividia tudo. E aí veio a geração X. Geração X veio de uma geração que a mamãe ficava em casa enquanto o papai trabalhava, a geração anterior. Só que a mamãe ajudava dentro de casa com as coisas e também vendia o quê? Tupperware, né, mãe? Vendia Tupperware. É da época da Tupperware. E aí, quando viemos para essa geração, nós temos uma coisa diferente. A mulher começou a ir para a área de trabalho, começou a ir para a empresa. Din-din também muito importante. Tínhamos lá, então, os 2 trabalhando, e aí a gente reduziu o número de filhos. Aliás, eu queria um quarto para cada um dos meus filhos. Então, reduziu a família, o bendito quarto bonitinho de cada um, para eles dormirem separados, jogando videogame, né? E aí, também a questão da nossa geração, a gente queria trabalhar para ter um carro, para poder viajar e para dar o melhor para os nossos filhos. E como nós não tínhamos tempo, porque estávamos trabalhando fora, nós começamos a dar muito para os nossos filhos, dar demais. Até que um dia, contar uma história para vocês, meu filho chegou para mim, meu filho Júnior, virou para mim e falou: mãe, sabe o que eu quero? Eu quero que você ganhe muito dinheiro. Você e o papai, quero que vocês ganhem muito dinheiro. E ganha tanto dinheiro que eu não preciso nem trabalhar. Tá? É isso que eu quero. Eu virei para o meu marido e falei: gente, amor, alguma coisa a gente fez de errado. Falei: pelo amor de Deus, o que a gente fez? Vou ter que fazer alguma coisa. Esse menino está no 2º ano do ensino médio, ele vai ter que mudar. Peguei, falei com a minha mãe, chorei acho que meses e meses, né, mãe? Pus ele na escola do estado à noite e pedi para o Hugo Bethlen me ajudar num estágio, e ele foi estagiar no Lopes. Ufa, salvei meu filho, está aqui. Aí foi isso, então essa geração, nós trabalhamos para buscar a nossa carreira, estamos atualizando e tudo mais, e criamos então essa geraçãozinha Millennium, que é a do Júnior, que é a geração que teve de tudo, mas a mãe e o pai não esteve muito presente. Então, a gente colocou na escola particular, porque a escola pública já não tinha tanto aquela mesma questão. Nós colocamos eles para fazer um monte de coisa, e é uma geração que veio olhando o meio ambiente de forma diferente. Uma geração preocupada com a sustentabilidade e com o meio ambiente. Uma geração mais informal. Foi quando entrou aquela era do Google, dos escritórios com videogame, com pimbolim, com escorregador. Foi para atrair esta geração. Uma geração que não queria somente ter, mas queria ser. Então, para eles era importante, é importante alinhar a vida pessoal com a vida profissional. Então, não faz sentido eu ficar... Se eu for ter filhos, eu tenho que estar com os meus filhos. Podem perceber que é uma geração que, se tiver filhos, estão tendo mais tarde para poder ficar mais tempo com eles. Então, é uma geração diferente e poucos têm saído de casa. Né? A geração chamada geração canguru, que os filhos lá com 30, 35 anos... estão ficando para construir, para depois partir. O meu superou essa fase com 27. Emily apareceu na vida dele e levou para morar junto. Estão morando junto. E aí veio a geração Z. A geração Z. Geração Z está transformando o mundo.
O mercado está transformando tudo. A geração Z vem com uma questão que, para eles, diversidade é óbvio. É óbvio que isso está acontecendo. Como é que você não sabe? Né? É isso que tem que ser para o mundo. Para eles, é a questão do todes. Né? O amor é livre, indiferente de quem seja a outra pessoa. Se eu gostar da pessoa, indiferente do sexo, eu vou amar e vou casar, vou namorar e tudo mais. E por mais que a gente não concorde ou tenha algum preconceito com isso, a gente precisa aprender a respeitar as gerações. E é uma geração que também não entende aquilo de só um ter, de só um crescer. Para eles, se eu tenho, o outro tem, todos nós podemos ter Ubuntu, né? E eles são a geração do mundo. É uma geração sem fronteira, uma geração que está viajando, que está conhecendo o mundo, que está estudando para fora. Línguas para eles é muito fácil. É uma geração que vem para revolucionar o momento. Também canguru. Também ficando com os pais e mãe, também esperando para se estabelecer. E se você for falar com eles, eles falam assim, o mundo está tão diferente, porque as coisas estão tudo mais caras para a gente ter. Então, eles permanecem mais até conseguir construir algo para eles mesmos. Fazia bolo, né? Em cada uma dessas gerações. Opa! Muito bem, em cada uma das gerações. Na primeira geração de mamãe tem vários caderninhos de receita, que até falou que vai dar para as netas, para as bisnetas, para todo mundo, ela quer dar os caderninhos de receita, que ela guardou tudo. Aí, já na minha geração, esses bolinhos pegados já ficaram caderninhos prontos. Lá, a gente conhecia a Palmirinha, pegava as receitas prontas da Palmirinha, que já estava na biblioteca. Já na outra geração, tem um aplicativo, tudo gostoso, fácil de fazer. Vamos lá e faz. Na outra geração, para que fazer, gente? Pede no iFood, né? Para quê? Não tem? E aí, na última geração, eles são os novos mestre cuca. Eles procuram, vê a receita e eles mesmos fazem com 3, 4, 5 anos de idade. Eles receberam, dentro da sacolinha, uma folha de sulfite. Que eu queria que vocês pegassem essa folha de sulfite. Hoje, o que a gente percebe muito dentro das organizações é isso, ó. Quando as gerações chegam, pega a folha, ó. Ó o que acontece, ó. Quando as gerações estão se encontrando, está dando muito ruído. Eles não estão se ouvindo, aquilo que a Maiara falou, né? Não estão se escutando. E aí, as empresas estão perdendo a geração Z, as empresas estão perdendo a geração Baby Boomers e X, quando, na verdade, essa geração, sigam comigo, sigam o mestre, aqui a folhinha. Essas gerações, elas precisam se permitir estar juntas, elas precisam se permitir conviver, interagir, se conhecer e, muitas vezes, se permitir olhar para si mesmo e falar assim, o quanto que eu estou aprendendo com esse outro? E com cuidado, aos poucos, voltar para se olhar, vamos voltando com cuidado para não se rasgar, né? Porque conhecer outras pessoas com muita intensidade dói, as pessoas intensas sofrem, que às vezes elas ficam rasgadinhas ou rasgam um pouquinho os outros, sorry dos rasgadinhos. E aí, então, tentar voltar inteiro, e aí, quando a gente vai se comunicar de novo, sumiram os ruídos das gerações. As gerações conseguiram se complementar e trabalhar junto no mercado de trabalho. E se, com estas palavras e com este processo, eu conseguir ajudar as gerações a conviver junto com o menor ruído, minha missão está concluída. Obrigada.